Olá, terceiro ano. Então, eu vou colocar aqui algumas considerações sobre o reino Animalia, né? Esse reino Animalia, quem faz parte do reino Animalia, logicamente, os animais. A gente sabe que a gente tem uma diversidade muito grande de animais no planeta Terra, né? E aí, daqui para frente, a gente vai tratar de algumas características dos animais, como a respiração, a digestão, a circulação, a excreção, né, a nutrição dos animais, tá ok? Então, para tanto, vamos começar a falar sobre as características compartilhadas por todos os animais, tá ok? Então, quais são essas características? Bem, a primeira característica que nós podemos citar é que todos os animais, eles são pluricelulares. Professora, não existe nenhum animal unicelular? Não. Unicelular é bactéria, é fungos, é protozoários, mas todos os animais, eles são pluricelulares, ou seja, são formados por várias células. Não existe animal unicelular, não existe, ok? Então, em relação à nutrição no geral, pessoal, todos os animais, eles são heterotróficos. Isso quer dizer o quê? Que todos os animais, eles precisam se alimentar de outros organismos para obter os nutrientes. Ou seja, não é como as plantas que sintetizam seu próprio alimento através da fotossíntese, tá ok? São formados por células do tipo eucariontes, ou seja, aquelas células mais complexas, tá bem? E outra coisa que essas células não vai apresentar parede celular como nas células vegetais, ok? Outra coisa, os animais, eles se alimentam, eles buscam ativamente o seu alimento. Mesmo aquelas espécies sésseis que são fixas, né, no substrato, elas vão movimentar tentáculos, algum tipo de movimento o animal ele vai possuir para fazer a aquisição do seu alimento, tá ok? Bem, em relação à origem dos animais, pessoal, os animais provavelmente eles se originaram a partir de colônias como essas, né? Aqui são coanoflagelados, né? Que é uma colônia de células com esses flagelos. Quem tem são os protozoários, ok? Então, provavelmente, evolutivamente falando, os animais, eles descenderam a partir dos coanoflagelados atuais. Que são o que esses coanoflagelados? São essas células flageladas, tá ok? Bem, em relação ao critério de classificação, a gente vai estar citando algumas características que os animais possuem. Por exemplo, a simetria corpórea. O que é essa simetria corpórea, ou corporal? Quando a gente vai analisar o corpo do animal, a gente consegue dividi-lo longitudinalmente em metades iguais ou não. Se a gente consegue dividir esse corpo do animal em metades iguais, a gente fala que esse animal ele é simétrico. E se, ao contrário disso, não houver essas metades iguais, a gente vai dizer que o animal é assimétrico. A maioria dos animais tem tipos simétricos. E quando a simetria é bilateral, a gente quer dizer que possui um corte longitudinal, resultando em duas partes iguais, como é o caso do homem. Já a radial, como é o caso aqui de uma esponja do mar, né? A gente percebe que admite partes iguais em qualquer corte longitudinal que a gente vier cortar esse animal, tá ok?
Em geral, quando o animal ele possui simetria bilateral, o que é que acontece? Ele vai apresentar uma cefalização. O que é uma cefalização? É quando há uma tendência de concentrar o sistema nervoso e sensorial na região da frente, anterior. Ou seja, vai haver a diferenciação da cabeça, né? Então, nesses animais, a gente vai identificar a região anterior, que é a região da cabeça, e a posterior, que é geralmente a da cauda. Uma ventral, que é geralmente a que fica voltada para o inferior, e uma dorsal, que é a mesma coisa de falar que é a parte superior do animal. Esse tipo de simetria está muito relacionado com a questão do movimento que o animal pode realizar e também com o ambiente em que ele vive. Geralmente os animais de simetria radial, eles são sésseis e se movimentam lentamente e conseguem se movimentar em várias direções. Exemplo, águas-vivas e estrela do mar. Já aqueles animais que possuem essa cefalização, eles possuem a simetria bilateral e vai concentrar os órgãos sensoriais e o tecido nervoso na cabeça. Já já estou dividindo o vídeo em duas partes para ficar mais fácil de recarregar. E já já eu vou falar sobre o desenvolvimento embrionário.